E aí, pessoal, tudo bem? Olha, irmãos, eu estava com este senhor aqui ontem. Conheci ele ontem, José Antônio Vieira. Irmãos, ele contou para mim o testemunho dele de um momento em que Jesus o levou até a porta do inferno. Olha, já ouvi muitos testemunhos de pessoas dizendo que foram ao inferno. Confesso para vocês que não vou julgar, mas sei que muita gente conta coisas que não aconteceram. Falam heresias e às vezes exageram nos testemunhos, sabe? Até mesmo para ganhar visualizações. Meus irmãos, eu estive na casa dele ontem. Vim fazer uma visita à sua família maravilhosa. Inclusive, participei de um podcast com a filha dele, Renata Vieira, e depois vou colocar aqui no meu canal. Vocês vão gostar demais. Enquanto conversávamos, ele contou sobre o momento em que estava internado após um grave acidente em sua vida. Aqui está ele, com o braço imobilizado em uma tipóia. Perdeu todos os movimentos do braço. Ele contou a experiência que teve, então fique comigo até o final e preste atenção nos detalhes. Ele não está mentindo, não tem nenhum interesse nisso, e agora está anunciando o que Jesus tem feito em sua vida. Vocês vão ficar chocados e impressionados ao ver como é o mundo espiritual. As pessoas acham que é brincadeira, que Deus não leva ninguém ao inferno. Isso é papo furado. Todo o relato dele está de acordo com a Bíblia, e não foi algo que veio apenas da cabeça dele. Ele foi transportado. Vocês vão se impressionar. Agora, Sr. José, como foi isso? Fale um pouco sobre como era o senhor antes. Porque hoje o senhor é convertido. Entregou sua vida para Jesus, certo? Sim. Mas o senhor veio de uma família cristã ou não? Não, pastor. Meu pai era espírita, e minha mãe, uma católica fervorosa e praticante. Fomos criados naquele ambiente, meu pai espírita e minha mãe católica. Assim, crescemos meio soltos pelo mundo. Meu pai às vezes nos levava às sessões que ele frequentava. Íamos levando a vida de qualquer jeito. Entendi. O senhor então não tinha nenhum conhecimento da Bíblia, certo? Não, nada. E o senhor teve uma vida bagunçada também, longe dos caminhos de Deus? Sim, exatamente. Éramos 9 irmãos, e hoje somos 7. Eu sou o mais velho, tenho 72 anos. Sou policial civil aposentado. Delegado também, certo? Sim, fui delegado na região de Diamantina, atuando na Delegacia Regional de Polícia de Diamantina, Datas, Gouveia, Cerro, até Rio Vermelho e Conceição do Mato Dentro. Toda aquela região do norte de Minas. Certo. Então me conta, o senhor tinha uma vida totalmente fora dos caminhos de Deus, como relatou, até que um acidente aconteceu. Sim, foi em 2018 na estrada de Curvelo, aproximadamente 18 quilômetros antes de chegar à cidade. E como foi esse acidente? Eu estava na minha mão certinha, dirigindo, quando começou uma chuva fina. O asfalto ficou escorregadio porque o sol estava quente antes de chover. De repente, um caminhão começou a zigue-zaguear na pista e me pegou na curva. Um caminhão-baú? Sim, um caminhão-baú de 3/4. Ele veio direto na direção do motorista e atingiu o meu carro. Meu genro estava ao meu lado e quebrou apenas um dedo, mas eu... Quem viu o carro não acredita que alguém saiu vivo. E o senhor como ficou? A porta do carro entrou pela minha cabeça, abrindo-a toda. O queixo quebrou, o maxilar também. Meu braço foi atingido e cortou todos os nervos do plexo braquial. A medicina dizia que não havia solução para isso. E o senhor ficou desacordado? Sim. Depois do impacto, fui levado para o hospital de Curvelo. Lá não tinham condições de me atender e disseram que o caso era para Belo Horizonte. O senhor foi transportado para a capital, então? Sim. O Hospital da Polícia Civil enviou uma ambulância do Primune PSING e fui levado para lá. Novinha, 0 quilômetros. Chegou lá e me pegou com um médico, um paramédico e um motorista. Certo, me levaram para Belo Horizonte. Fui direto para o CTI e lá fiquei por 8 meses. Isso mesmo, 8 meses no CTI. E o senhor tinha consciência de tudo? Quando eu estava para morrer, eles falaram: vai ter que entubar ele.
Minha esposa disse que eu gritei tanto de dor ao enfiar aquele tubo que assombrou o hospital todo. E aí o senhor ficou no CTI por 8 meses, certo? Sim, e eu ouvia tudo, mas não conseguia falar. Eu me sentia como se estivesse no teto, sabe? Falava, vou cair daqui, vou cair daqui. Mas eu estava todo amarrado, pernas e braços, porque quando me soltava, arrancava o soro e tudo mais. Então os enfermeiros amarraram o senhor na cama? Isso, me prenderam na cama. Eu não conseguia me comunicar, talvez só mexendo os olhos. Tinha horas que eu ficava nervoso e xingava os enfermeiros com muitos palavrões. Minha esposa dizia, não, ele não xinga ninguém, ele é homem de Deus, é convertido. E nesse momento, o senhor já tinha entregado sua vida para Jesus? Sim, já tinha entregado minha vida para Jesus. Inclusive, já tinha pregado a palavra e pastoreado algumas igrejas, como contei para o senhor. Certo. Mas o senhor ainda tinha uma vida dividida, né? Sim, isso mesmo. Levava uma vida com Deus e com o mundo, com pecado. Não tinha me decidido completamente. Entendi. É como dizem, um pé na igreja e outro no mundo. Isso mesmo, pastor. Um antigo pastor meu chamava isso de crente Raimundo. Hoje tenho plena consciência disso. Então, o senhor já frequentava a igreja, mas com o coração endurecido e teimoso diante de Deus. Exatamente. E nessa época, minha filha e toda a família estavam orando por mim. Muitas igrejas também oravam, até mesmo igrejas nos Estados Unidos. E aí, como começou essa experiência sobrenatural que o senhor relatou? Pastor, eu estava no CTI, já um pouco melhor. Minha temperatura tinha estabilizado. Mas eu ouvia os médicos e enfermeiros falando, ele não passa desta noite. Eu ouvia isso e pensava, em nome de Jesus eu não vou morrer. Senhor, não me deixe ir. Eu quero ter uma vida nova com o Senhor. E os médicos deram chance mínima de sobrevivência? Mínima. Posteriormente, um dos médicos que me atendeu disse, Senhor, está vivo. Eu tenho mais de 50 anos de profissão e nunca vi um caso como o seu. Para mim, o senhor já não existia mais. E o senhor chegou a um ponto crítico, não é? Sim. Minha saturação de oxigênio caiu para 60 e poucos %. Eles falaram para minha esposa, chame um dos filhos para ficar com a senhora, porque esses são os últimos momentos dele. E foi aí que o senhor viu algo diferente? Sim, eu estava deitado na cama, inchado, quase precisando de 2 camas. Eu era obeso e fiquei o dobro do meu tamanho. Um dia, olhei para a porta do CTI e vi um homem de branco, encostado na porta. E como era esse homem? Tinha um semblante calmo, suave, com olhos ternos. Ele usava uma roupa branca, parecia uma peça única, como uma bata. O rosto dele era sereno, maravilhoso. Ele estava ali, olhando para mim. O senhor achou que era um médico? Sim, no início pensei que fosse mais um dos médicos do hospital. Mas ele era diferente. A presença dele era algo inexplicável. Eu estava ali deitado, cochilei novamente e dormi. Quando abri os olhos, vi que ele olhava diretamente para mim. Ele não olhou para mais ninguém, só para mim. Era um olhar de ternura, sereno, o olhar mais lindo que já vi na minha vida. Eu tornei a cochilar e dormir. Quando acordei novamente, ainda meio sonolento, olhei para ele de novo, e lá estava, no mesmo lugar. Pensei comigo, quem será esse homem? Ele não parece ser um médico daqui. Nunca o vi antes. É tão diferente, tão bonito. Então pensei, quem sabe é o Senhor? Olhei bem para ele e disse, a paz do Senhor. Ele, com toda a calma, respondeu, a paz. Naquele momento falei comigo mesmo, meu Deus, é o Senhor. Agora chegou a minha hora. Estou indo embora. Todo dia diziam é o último dia dele. Minha saturação tinha caído para 60 e poucos %. Eles já haviam dito que se baixasse de 70, eu não sobreviveria. Continuei olhando para ele pensando, vou observar o que ele vai fazer agora. Daí a pouco ele disse com toda a calma, vamos dar uma volta. Pensei, meu Deus, agora é a minha hora. Estou indo embora.
Queria saber se era Deus mesmo. Pensei, se for Deus, ele vai me tirar dessa cama agora, mesmo eu estando todo amarrado nos pés e nas mãos. Eu já tinha quase 1 ano amarrado, pois sempre que tentava me levantar, gritava e arrancava tudo, mas nunca conseguia sair da cama. Ele então virou para mim e disse: "Vamos." Levantei da cama normalmente como se fosse perfeito. Caminhei ao lado dele. Meu espírito foi com ele, enquanto meu corpo ficou preso à cama. Caminhamos lado a lado, como se fosse Enoque caminhando com Deus. E o senhor sentia paz o tempo todo? Sim, uma paz indescritível, como se estivesse passeando com o Senhor, minha esposa ou minha filha. Fomos caminhando. Passamos por matas, caminhos tortuosos, subindo e descendo morros. Parecia que andamos o dia inteiro, mas ele não disse nada. Nem olhou mais para mim. Apenas caminhava ao meu lado. Em determinado ponto, olhei e vi um galpão enorme. Não tinha fim, parecia infinito, como se fosse o céu. Mas, olhando melhor, vi que a cor era cinza, uma cor discreta e opaca. Quando nos aproximamos, ele apertou o passo. Fui junto, acompanhando. Ele se dirigiu a uma porta também cinza. Quando colocou a mão na maçaneta, senti um arrepio. Ele abriu a porta e entrou. De dentro saiu um calor insuportável. Um calor como nunca havia sentido antes. Veio também um cheiro forte de enxofre. Fiquei aterrorizado. Ao olhar para dentro, vi um fogo pavoroso. Era um fogo que queimava, mas não derretia a pele. O calor era insuportável, mas o fogo não consumia. Era algo assustador. Havia um homem agachado de cócoras, com a cabeça entre as pernas. Parecia estar esperando a vez dele de ser jogado naquele fogo. Ele não levantou a cabeça, então não consegui ver seu rosto. E o senhor sentiu algo naquele momento? Sim, senti um pavor indescritível. Aquele calor, o cheiro, a visão do fogo, era tudo muito real. Ele deu 6 passos e disse: entra para cá." Eu pensei: ai meu Deus, que desespero, estou morrendo e indo para o inferno. Ele me trouxe para o inferno. Coloquei as 2 mãos na porta e ele disse: entra. Eu então respondi: Senhor, eu queria fazer um pedido. Se não for muito difícil, queria viver mais um pouquinho. Dá-me mais um tempo na terra. Ele me olhou com calma e serenidade e perguntou: para quê? Respondi: é uma coisa que eu queria pedir. Senhor, o Senhor me deu uma profissão muito ruim. Eu poderia ter sido médico, engenheiro ou dentista, mas o Senhor me deu logo a profissão de policial. Expliquei. O policial convive com o pior da sociedade: criminosos, filhos que matam os pais, pais que matam filhos, sequestradores, assassinos. Tudo isso passa por uma delegacia. Eu convivi com esse meio, e meu coração ficou endurecido. Continuei argumentando: Senhor, eu queria ser um bom homem, um pai exemplar, um marido dedicado. Eu queria ter seguido outro caminho, não o caminho tortuoso que segui. Disse também: sei que a profissão de policial é necessária, porque a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Sem policiais ou delegados, a sociedade seria um caos. Mas eu fui um delegado cruel, um homem mau. Confessei. Reconheço que, em muitos momentos, passei do limite. Fui além do necessário. Então, argumentei novamente com Jesus. Eu não queria morrer agora, e principalmente não queria ficar em um lugar como este. Ele me olhou com calma e disse: vou pensar. Naquele momento, senti alívio. Pensei: ele vai pensar. Continuei. Fui usado e abusado por Satanás durante minha vida inteira. Desde a juventude, Satanás tomou conta de mim. Como policial, fiz coisas que até Deus duvida. Mas afirmei: hoje sou um homem diferente. Sou um bom pai, um bom avô, um bom irmão e um bom companheiro. Não tenho coragem nem de machucar um animal. Contei que agora minha vida é buscar a Deus incessantemente. Oro de madrugada, às 3 horas da manhã. Busco o Senhor em tudo o que faço. Quando Jesus disse: vou pensar, senti uma grande paz. Naquele momento, voltei ao corpo. Minha esposa estava sentada na beira da cama.
Dei um suspiro profundo e ela disse: "Calma, calma." Os médicos correram até o quarto. Minha esposa passou a mão na minha cabeça e disse: "Calma, meu bem. Que foi? O que aconteceu?" Eu respondi: "Peraí que eu te conto." Estava completamente molhado, ensopado de suor. Era como se meu corpo tivesse pegado aquele fogo que não queimava, mas me molhava por inteiro. A cama ficou encharcada. Contei para ela: "Rose, Deus me levou agora, em espírito, para o inferno." Ela, espantada, respondeu: "Misericórdia, Vieira. Misericórdia, meu bem." Eu disse: "Vou te contar o que aconteceu." As enfermeiras vieram me dar banho e minha esposa continuava passando a mão na minha cabeça. Eu estava tão molhado que a água escorria pelo meu cabelo e rosto. Era o calor mais intenso que já senti na vida. Expliquei para ela: "O fogo que vi lá não queima a pele, mas o calor é insuportável. Ele faz o corpo pingar água de suor. Nunca vi algo assim, e aquele cheiro de enxofre era indescritível." Quando percebi aquele cheiro de enxofre, falei: "Meu Deus, estou no inferno." Quando ele disse "vou pensar", saí daquela visão. Logo depois do banho, o médico chegou e perguntou: "Como o senhor está?" Respondi: "Estou bem." Pouco tempo depois, veio a minha médica do Ipseng e disse: "Ele já está bom." Nesse dia, por volta das 10 horas da manhã, fui transferido para o quarto. Às 4 horas da tarde, já não estava mais no CTI. Cheguei no quarto cantando louvores ao Senhor. Para a honra e glória de Deus, entrei glorificando. Ali mesmo ganhei uma alma para Cristo. Uma enfermeira compartilhou comigo que sua filha tinha sido mãe solteira e que ela sofria muito com a situação. Perguntei: "A senhora não gostaria de levar Jesus para sua casa hoje?" Ela respondeu: "Quero sim. Glória a Deus." Ela disse que viu Deus em minha vida e que eu era uma obra dele. Fiz uma oração com ela e ela aceitou Jesus. Foi maravilhoso. A partir daquele momento, passei a dormir cantando louvores, glorificando o Senhor. Cantei a mesma canção que apresentei ao Senhor ontem. Depois daquele dia, tomei uma nova postura. Pastor, posso dizer que não reclamo de ter perdido o movimento do braço. Afinal, eu era um homem operacional, um policial que subia o morro, trocava tiros com bandidos e perseguia criminosos pelas ruas do centro de Belo Horizonte. Trabalhei em delegacias de furtos e roubos de veículos e depois fui delegado especial na região de Diamantina, Gouveia, Datas e toda aquela área do norte de Minas. Minha vida, desde então, nunca mais foi a mesma. Hoje, compreendo que Jesus tem tudo a ver com o que a Bíblia diz. Ele é sereno e calmo, como ele mesmo afirmou. Aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. Inclusive, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele e ele comigo." Jesus não arromba a porta, ele bate. É tão bom sentir essa conexão com ele. Estou muito feliz, pois sei que tenho alguém que me entende e sabe tudo o que fiz. Ele me conhece desde o nascimento. Cheguei à conclusão de que Jesus me mostrou a visão do inferno para me repreender. A Bíblia, em Hebreus capítulo 12, explica que Deus repreende aqueles a quem ama. Embora eu já tivesse entregue minha vida a Cristo, Deus me tratou como um pai que disciplina o filho. Assim, entendi que precisava tomar uma postura. Da mesma forma, você que está ouvindo essa mensagem também precisa andar nos caminhos de Deus. Jesus disse: "Aquele que quiser me seguir deve tomar sua cruz, negar a si mesmo e seguir-me." Hoje, muitas igrejas aceitam todos, mas não ensinam a necessidade de mudança. É preciso abandonar o pecado, arrepender-se e viver de forma digna diante de Deus. O testemunho que compartilho é um alerta para que não brinquem com as coisas de Deus. Deus é amor, mas também é justo. A única maneira de escapar da condenação é estar em Cristo, sempre se arrependendo, confessando e abandonando os pecados. A pior coisa no inferno é que Deus não está lá.
Não é que sua presença não exista, mas a manifestação da sua glória e do seu amor não ocorre ali. Aqui na terra, estamos no tempo da graça. Deus está de braços abertos para nos perdoar, restaurar nossas vidas e recomeçar. Gostaria de fazer uma oração com você. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, agradecidos pelo Teu amor imenso. Obrigado por resgatar a vida do José Antônio e transformá-lo completamente. Jesus, te pedimos por aqueles que nos ouvem agora, que o Senhor toque suas vidas, perdoe seus pecados, liberte-os das cadeias do inimigo e traga restauração. Ajude-os a nascer de novo, a reconciliar com os que magoaram e a viver uma vida digna diante de Ti. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, e nos proteja de todo mal. Agradecemos por tudo o que já fez e por aquilo que ainda fará. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que está salvo em Cristo Jesus. Busque uma igreja que prega a palavra de Deus, caminhe com irmãos na fé e leia a Bíblia. Deus te abençoe.